Olá a todos, o meu nome é Tayane Carvalho de Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia e estou no sexto semestre. Estudo na Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, e a minha orientadora de estágio é a Cíntia. No vídeo de hoje, vou apresentar mais um plano de aula a ser trabalhado com as crianças da educação infantil. O campo de experiência escolhido foi oralidade e escrita. Ele é conhecido na BNCC como EO. Vamos falar um pouquinho sobre o que esse campo busca trabalhar com as crianças. Vamos lá. Ele ressalta as atividades práticas com foco na linguagem oral, ampliando as formas de comunicação da criança em situações sociais. Fazem parte desse campo as experiências com cantigas, jogos cantados, brincadeiras de roda, conversas, entre outros. Durante a educação infantil, as crianças estão se apropriando da língua oral, por meio do contato com as mais variadas situações. É possível ampliar seu repertório de expressão e compreensão. O professor, por exemplo, ao ler um livro para as crianças, ele cria a oportunidade do desenvolvimento da linguagem oral, pelo incentivo à escuta atenta, à formulação de perguntas, respostas e questionamentos. Ao inserir a literatura infantil no cotidiano das crianças, além de desenvolver o gosto pela leitura, elas ampliam seu conhecimento sobre o mundo e elas vão se familiarizando com os diversos gêneros textuais. Através do convívio com textos escritos, as crianças conseguem construir estratégias e hipóteses para a escrita. Este campo ele é essencial, porque a partir da oralidade e da escrita, a criança vai ter um contato maior com o meio social, com a comunidade onde ela está inserida, e além disso, nós utilizamos a escrita para tudo, e quanto antes a criança tiver o contato com esse mundo letrado, será melhor para ela. Então, o campo a ser trabalhado nesse plano de aula é a oralidade e a escrita. O nome da atividade que nós estamos propondo é Minha Lista de Frutas, Verduras e Legumes. A faixa etária a ser trabalhada é crianças de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Curso pré-escola. As habilidades a serem desenvolvidas é levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. O código dessa habilidade é o EI03 ou E09. Os recursos utilizados para essa aula é o livro A Cesta de Dona Maricota. A autora é a Tatiana Belink. Uma cesta de frutas, folhas de sulfite, canetinhas hidrográficas, frutas, verduras e legumes em EVA. A cesta utilizada pode ser aquela cesta de piquenique também, qualquer cesta que o professor tiver para ele desenvolver essa atividade será fundamental, além de deixar a aula mais lúdica trazendo esses materiais. Então, agora vamos avançar para a metodologia. Como o professor ele pode trabalhar esse plano de aula? Inicialmente, será o acolhimento dos alunos. A professora ela vai solicitar que os mesmos sentem-se em roda, pois ela vai fazer a leitura do livro A Cesta de Dona Maricota. Este acolhimento, ele é essencial, então a professora, ela organiza os alunos da melhor forma. Eu acredito que colocar os alunos em roda para fazer a leitura é ótimo, pois o professor ele consegue visualizar cada aluno, ele consegue ver aqueles que estão atentos, que estão prestando atenção naquilo que é falado, na história lida, e trabalhar livros com a educação infantil traz muitas possibilidades. Então é importante esse acolhimento inicial. A professora ela pode ir mostrando o livro, ela pode ir perguntando para as crianças o que será que vai acontecer na história que a professora vai ler.
ABC. O que vocês estão vendo na capa explorando a oralidade das crianças? Então, após esse acolhimento, a professora ela vai realizar a leitura do livro utilizando uma cesta de frutas, verduras e legumes mencionados em EVA. Então, aqui, o que acontece? A professora ela vai contando a história, mas ela vai utilizar como recurso a própria cesta, porque conforme o livro ele vai abordando as frutas, os legumes e as verduras, a professora ela vai tirando da cesta aquilo que é falado na historinha. É legal a professora trabalhar com frutas, com legumes de verdade, mas como o livro ele fala de diversas frutas, fica meio inviável o professor ter o planejamento de levar tudo aquilo para a sala de aula, né? Então ele pode confeccionar essas frutas em EVA ou até mesmo ele pode imprimir as figuras das frutas como ele achar melhor. Posteriormente, ela irá retirar, a professora, os alimentos da cesta, um a um, instigando os alunos a falar o nome da fruta ou legume. Então, a professora ela vai tirando e ela vai perguntando para os alunos qual é a cor dessa fruta, qual o sabor que ela deve ter. Será que é doce, amargo, azedo? Inicia com qual letrinha? Aqui, como eu falei, será qual o sabor? Será que é doce, amargo, azedo? Inicia com qual letra, né? Como nós já falamos. Após o término da história, cada aluno ele deverá pronunciar-se oralmente sobre a fruta ou verdura que mais gosta e qual alimento apresentado na narrativa ele nunca experimentou. Posteriormente, a professora ela vai perguntar aos alunos quem já foi à feira, o que vem de lá, como que os pais eles fazem para pagar aquelas compras. Pessoal, nesse slide eu coloquei a perguntinha novamente porque eu queria exatamente abordar sobre essa temática. Ó, vamos analisar esse acontecimento aqui que vai acontecer na aula quando a professora pergunta será qual sabor. Aqui a professora ela está explorando os sentidos, né? O que a criança ela está sentindo quando ela come determinada fruta, determinado legume? Uma fruta, por exemplo, doce? É uma fruta mais azedinha? É amargo? É azedo? Então tá explorando, né, os sentidos da criança, o paladar. É muito importante a criança ter esse sentido. O limão, ele é azedo. Outra fruta a melancia, por exemplo, que a minha mãe comprou, é doce. Então, vai explorando na criança essa oralidade, essa elaboração de ideias e ela vai expressando. E, além disso, quando a professora pergunta, inicia com qual letrinha, ali ela vai explorando a memória dela, né? Porque ela vai lembrar, por exemplo, até mesmo de algum folheto que ela já teve contato com algum cartaz, ou até mesmo de expressar, né? Quando ela fala maçã, ela vai assimilar. Começa com a letra M. Então, essa atividade, ela trabalha muitas coisas. É o campo de experiência EO, mas ele desenvolve muitas áreas de outros campos que estão ali ligados na BNCC. Depois que os alunos, eles conversar e eles responder essas perguntas, a professora pedirá aos alunos que imaginem, né, que eles vão até a feira, mas para isso é necessário elaborar uma lista com o que nós queremos comprar. Nesse momento, é importante incentivar o aluno a criar as hipóteses. O professor ele não tem que olhar se o aluno está escrevendo maçã, melão, melancia da maneira correta. Não, mas ele tem que enxergar ali as possibilidades de escrita. A palavra era maçã, ele colocou o A. Legal, na palavra maçã tem o A. E a partir disso ele vai trabalhando, né, fazendo as correções que são necessárias, mas deixando o aluno partir do ensino construtivista. O aluno, ele construir sua aprendizagem, né? Não é a professora dar as respostas, mas ela guiar. Olha, o A tem na palavrinha, mas antes do A para formar o MA, o que vem?
Então, é muito importante trabalhar dessa maneira. E aí, a professora, a partir dessas hipóteses, ela vai perguntar se eles sabem o que é uma lista de compras, para que serve. E após isso, vem a atividade, né? Depois dessa contação de história, dessa interação. Cada aluno ele vai receber uma folha de sulfite e canetinhas de diversas cores, e eles deverão elaborar uma lista de compras, utilizando-se da escrita espontânea. Então, nesse momento, a professora ela não vai olhar ali a maneira que o aluno escreveu, se está correta ou se não está. Não, ela vai enxergar as possibilidades e o aluno ele pode fazer a lista dele ou escrevendo da maneira que ele acredita que é, ou desenhando, ele pode recortar figuras de revista que a própria professora ela vai disponibilizar. Então, ela pode entregar, por exemplo, um folheto de mercado. O aluno recorta e ele vai colando ali uma embaixo da outra, para ele é uma lista, né? Não importa como que eles vão fazer. O que importa é a professora dar autonomia para eles realizarem essa atividade da sua maneira e que eles compreendam o que é, né, uma lista de compras, o que vem a ser uma fruta, um legume, uma verdura, e essa atividade ela também incentiva a alimentação saudável, né? A professora ela vai estar mostrando ali as frutas, as crianças elas podem surgir até uma vontade. Ai, chegar em casa, mãe, hoje eu tô com vontade de comer morango, porque nós fizemos tal atividade na sala de aula. Então, é muito legal essa interação. E após os alunos desenvolverem a sua lista, eles vão apresentar a lista de compras, né, para todos os colegas. Eles vão relatar o que eles colocaram, porque o aluno, a escrita espontânea, não é qualquer pessoa que vai entender, é somente aquele aluno que escreveu. Então, ele pode fazer um monte de rabisquinho, mas para ele vai estar escrito banana. Para o professor que está olhando, pode ser que não, mas aí o professor ele pode ir lá, aqui está escrito banana, o professor vai coloca lá na frente o que aquele aluno ele quis representar. E após cada um elaborar e apresentar a sua própria lista, a professora ela vai anotar quantas vezes os alimentos eles se repetiram, envolvendo aqui também, não é porque fala da oralidade da escrita que nós não podemos abordar também a matemática. Então, olha, o pessoal gosta de banana, na lista repetiu quantas vezes, pessoal? 4 vezes. E aí vai instigando, né, esse raciocínio lógico, essa memória, lembrar quantas vezes foi dito cada fruta, cada legume e por aí vai. A avaliação, ela vai ser realizada com base na participação das crianças nas atividades propostas, observando o quanto que elas se engajaram para fazer aquela lista, a dicção delas na apresentação, né? Ela consegue expressar as ideias, ela não consegue, o que precisa melhorar? É um aluno tímido? Como que eu vou fazer para desenvolver nesse meu aluno essa oralidade? Também é bom o professor ele ficar atento às expressões corporais, como que aquele aluno ele se expressa, ele gesticula ou não, ele fala muito baixo, a turma não consegue ouvir, envolvendo, né, a linguagem oral, como que ele tá? Ele está se desenvolvendo, o que ele precisa? O professor ele também pode analisar a criatividade dos alunos para elaborarem a lista e a compreensão da história. Quem entendeu a história, quem não entendeu, o que estava falando lá no livrinho da Dona Maricota, porque essa leitura ela vai ser feita para instigar as crianças, né? Porque a Dona Maricota ela vai à feira comprar algumas coisas e vem surgindo nessa história ali as frutas que ela está comprando, os legumes. Então, quem compreendeu? O que ela pegou primeiro? O que ela pegou depois? Tudo isso parte também da criatividade do professor. O professor, ele tem um recurso, que é o livro. Ele tem as frutas, ele tem a cesta. Como que ele vai utilizar tudo isso? Aqui é o livrinho que nós
vamos utilizar para essa aula, né? A cesta de Dona Maricota, a Tatiana Belin, que ela desenvolve diversos livros infantis. Esse é um da coleção que ela tem. E aqui nós podemos ver na capa, olha como é legal trabalhar com essa capa. Pessoal, o que que nós estamos vendo nessa capa? Ah, Pro, eu tô vendo uma cenoura, eu tô vendo ali um tomate. Ah, essa roxinha eu não conheço, qual é? Alguém sabe? E aqui na imagem do lado do livro, nós temos ali, ó, confeccionado em EVA, milho, cenoura, a banana, o abacaxi. Fica um material bonito, mas além disso, ele traz muita ludicidade para a sala de aula, deixa a aula mais divertida, as crianças têm uma participação mais efetiva. Ali nós podemos ver a Dona Maricota, uma representação dela. Então, a educação infantil, ela exige a criatividade do professor, a ludicidade e principalmente que o professor compreenda que a educação infantil, ela não é uma fase onde a avaliação do meu aluno vai ser classificadas como nota, né? Eu vou dar um número para o meu aluno, 5, 6, não. Eu vou analisar o todo, o conjunto, e eu vou relatando isso. Essas avaliações, elas podem ser feitas através de relatório, onde o professor ele vai escrever os avanços, o que o aluno ele precisa melhorar, e o professor ele vai criando essa reflexão de como ele pode ajudar esse aluno a se desenvolver cada vez mais. As referências utilizadas para elaborar esse material foi a BNCC, tá bom? Aqui nós temos a data de 23 de agosto de 2019, foi quando eu fiz a pesquisa para elaborar essa aula. Essa aula eu já elaborei faz um tempo, para inclusive na disciplina da faculdade do curso de pedagogia, na disciplina de linguagem oral e escrita. Trabalhei com esse eixo e achei essa atividade muito interessante para trabalhar também nesses conteúdos dos vídeos. Nesse semestre, é uma aula que eu acho ela muito divertida para fazer com as crianças, é uma aula que eu acho essencial, porque vai trabalhar essa alimentação saudável, vai trabalhar também um pouco da matemática, como eu expliquei, um pouco dos sentidos. É uma aula que só tem a enriquecer na bagagem, no conhecimento desses alunos. Fico por aqui, espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!